Rei Davi, uma história trágica. A vida do rei Davi é um tapeçar de glórias e de profundas dores, uma jornada que o viu passar de humilde pastor a um rei segundo o coração de Deus, mas também a um homem quebrado por suas próprias falhas e pelas tragédias que se abateram sobre sua casa. Para contar uma de suas histórias mais trágicas, precisamos ir a um momento em que Davi estava no auge de seu poder, um tempo em que um único olhar o lançou em uma espiral de pecado e sofrimento que o assombraria para sempre. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Contamos com sua ajuda. Era a primavera, a estação em que os reis costumavam sair para a guerra. O exército de Israel, sob o comando do valente Joabe, estava em campo, cercando a cidade amonita de Rabá. Mas Davi, o rei guerreiro que havia enfrentado leões, ursos e o gigante Golias, permaneceu em Jerusalém. Seu coração, talvez complacente pelo sucesso e pela paz, estava prestes a entrar em sua própria e desastrosa batalha. Numa tarde, após se levantar de seu descanso, Davi passeava pelo terraço de seu palácio. De sua posição elevada, ele podia ver os pátios e telhados da cidade. E foi então que seu olhar caiu sobre uma mulher de beleza estonteante. Ela se banhava, e a visão cativou o rei de tal forma que a cobiça superou a honra. Ele não desviou o olhar. Em vez disso, como nos conta o segundo livro de Samuel, capítulo 11, ele mandou indagar quem era a mulher. A resposta veio rápida e deveria ter sido um aviso intransponível. Esta é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ela era casada, e o marido dela, Urias, era um de seus mais leais e valentes soldados, um homem que estava naquele exato momento no campo de batalha, arriscando a vida pelo rei que agora cobiçava sua esposa. Mas a paixão de Davi o cegou para a lealdade, a honra e a lei de Deus. E Davi enviou mensageiros e a tomou, e vindo ela a ele, ele se deitou com ela. Segundo Samuel 11:4. O prazer do momento logo se transformou em um segredo perigoso. Batseba enviou uma mensagem a Davi, curta e devastadora: "Estou grávida." O pânico se instalou no coração do rei. Sua transgressão agora teria uma consequência visível, uma prova viva de seu adultério que destruiria a reputação dela e exporia seu próprio pecado. Davi, o estrategista militar, agora usava sua mente para traçar um plano de engano. Seu primeiro movimento foi trazer Urias de volta da guerra, sob o pretexto de receber notícias da batalha. Davi o recebeu. Perguntou sobre o bem-estar de Joabe e do exército, e em seguida o dispensou. "Desce à tua casa e lava os teus pés." O plano era simples. Se Urias dormisse com sua esposa, a criança seria considerada sua, e o pecado de Davi permaneceria oculto. Mas Urias era um homem de honra inabalável. Em um ato de solidariedade com seus companheiros de armas, ele se recusou a entrar em sua casa. Em vez disso, dormiu na entrada do palácio com os servos de seu senhor. Surpreso, Davi o questionou no dia seguinte. A resposta de Urias foi uma repreensão pungente à consciência do rei. "A arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados em campo aberto. E eu entraria na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa." Segundo Samuel 11:11. O primeiro plano de Davi falhou. Ele tentou novamente, convidando Urias para comer e beber com ele, embriagando-o na esperança de que suas inibições fossem diminuídas. Mas mesmo bêbado, a lealdade de Urias prevaleceu, e ele novamente dormiu com os servos. A mente de Davi, agora desesperada, mergulhou ainda mais fundo na escuridão. O pecado, se não pudesse ser escondido, teria que ser erradicado pela morte.
Ele escreveu uma carta, um decreto de morte, e com uma crueldade de gelar a alma, entregou-a nas mãos do próprio homem cuja morte ele ordenava. A carta era para Joabe, o comandante, e a ordem era clara: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11:15. Joabe obedeceu. Urias, o heteu, o soldado leal, foi colocado na parte mais feroz da batalha, abandonado por seus companheiros e morto pelo inimigo. Com a notícia da morte de seu marido, Batseba cumpriu o luto. E assim que o período terminou, Davi mandou e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Davi pensou que havia conseguido. O problema estava resolvido. Mas as Escrituras adicionam uma frase final e terrível àquele capítulo. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus então enviou o profeta Natã a Davi. Natã, com sabedoria divina, não o confrontou diretamente, mas contou-lhe uma parábola sobre um homem rico, com muitos rebanhos, e um homem pobre, que tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava como a uma filha. Quando um viajante visitou o homem rico, este, em vez de tomar um de seus próprios animais, roubou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para seu convidado. A fúria de Davi se acendeu. O senso de justiça do rei, tão ausente em suas próprias ações, veio à tona. Ele declarou a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12:5. E então, Natã apontou o dedo para o rei, e suas próximas palavras ecoaram como um trovão na alma de Davi. Tu és este homem. O profeta expôs cada passo do pecado de Davi, o adultério e o assassinato. E então, ele proferiu o juízo de Deus, uma maldição que se tornaria a grande tragédia da casa de Davi. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. O coração de Davi se quebrou. Todo o orgulho, todo o engano se desfez, e ele confessou com simplicidade e angústia: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Embora Deus o tenha perdoado, as consequências de seu pecado eram inevitáveis. A primeira delas foi imediata e dolorosa. Natã declarou que o filho nascido de sua união ilícita morreria. A criança adoeceu gravemente. Davi, em desespero, jejuou, orou e passou as noites deitado no chão, suplicando a Deus pela vida de seu filho. Mas no 7º dia, a criança morreu. Essa foi a primeira espada a perfurar a casa de Davi. Foi o início de uma longa e trágica colheita semeada naquele único olhar de cobiça. A espada, como profetizado, nunca mais se apartou de sua família. O pecado de Davi deu lugar ao incesto, ao fratricídio e à rebelião sangrenta de seu próprio filho, Absalão. Aquele momento no terraço custou a Davi a paz de sua casa e encheu seus anos de glória com uma dor que só terminaria em seu leito de morte. A trágica lição foi que, mesmo para um rei segundo o coração de Deus, as cicatrizes do pecado são profundas e suas consequências terrivelmente reais.